a grande sinfonia da vida. Então a gente vai começar a adentrar no nível humano. A gente vai mostrar por que a vida surgiu nesse planeta. Qual é a verdadeira finalidade de ter surgido a vida na Terra e a vida também no universo, nos seus mais múltiplos pontos, nas suas mais variadas formas. Por isso, a gente fala aqui sobre a grande sinfonia da vida. Existe uma finalidade para tudo isso, né? É como se o planeta, né, todas as formas vivas estivessem elaborando, né, preparando o grande palco onde a orquestra de uma futura humanidade vai começar a tocar o seu grande concerto, regido pelo grande maestro. Então tudo isso foi uma preparação para um momento único. Tudo tem seu papel, toda criatura tem seu papel a todos os momentos. Todos os níveis evolutivos têm o seu papel nessa grande sinfonia. Então, com isso, a gente começa a adentrar numa nova etapa de nosso estudo da grande síntese. A gente vai começar a falar sobre essa sinfonia, né, essa vida, esse aspecto musical da vida, né, que aponta para as mais altas realizações humanas, para as mais profundas transformações da alma. Essa é, de fato, a grande sinfonia da vida. E uma pessoa que ainda não consegue se encantar com isso é uma pessoa que leva uma vida muito empobrecida. Muitos podem falar que é uma questão subjetiva. Ah, você sente isso, mas eu não sinto, então respeite. E eu digo, tudo bem, eu respeito, mas isso não muda o fato de que a sua vida tem muito menos significado. E a vida de quem percebe, se encanta com isso, tem muito mais significados e, portanto, muitas possibilidades e dinamismo. Então a gente precisa também aprender a diferenciar as coisas, né? Então a gente vai começar esse grande, né, estudo. A gente vai ver coisas cada vez mais interessantes. Então vamos começar. Olha só, a gente tem um caminho, né, onde nós percebemos apenas um aspecto da coisa, né? A gente tem um longo processo evolutivo que se perde nas areias da história, do passado, né? Que começa com a matéria inorgânica, né? Vai até aquém disso. E a gente está no nível humano, mas a gente percebe que a gente ainda está em processo evolutivo. A gente não é algo terminado. Nós não somos obras acabadas. Nós como indivíduos e também como coletividade, como humanidade. Então nós temos muito mais pela frente. Mas pegando essa faixa restrita, a gente já percebe um monte de coisa interessante. Então, por exemplo, veja uma planta, né? A planta surge para preparar a vinda dos animais, que vão evoluindo e nas suas formas mais elaboradas preparam o surgimento de espíritos adequados a ocuparem, né, corpos condizentes com seu grau de evolução, que são os seres humanos. E daí por diante. Então, olha só, a planta pega elementos que já estão aqui consolidados e acaba convertendo em matéria orgânica, né? E daí o animal se aproveita disso, né, dessa matéria orgânica, seja na forma da planta, né, ou outros animais, e o ser humano também faz uso disso. Então a gente precisa do reino vegetal para que comecem a surgir o outro reino, né, o reino animal, sendo que o humano já é uma transição. E todas essas formas vivas, elas querem se conservar, se perpetuar no tempo. São regidas pela lei da conservação.
Só que não é uma conservação a nível físico, né, que a gente conhece das leis na engenharia, na física. É uma lei de conservação muito mais elaborada, sutil, sofisticada. E você também percebe a evolução também, em especial nos seres humanos, né? Nos outras formas vivas também, mas no ser humano isso ganha um aspecto muito evidente. Então, a gente tem aqui coisas sendo construídas, né? Como se eu estivesse adicionando camadas a uma coisa, ou, dependendo da metáfora, eu estou removendo camadas para descobrir a essência das coisas. E essa essência é tão melhor percebida quanto mais elevada a forma orgânica que se manifesta e que pode expressar essa coisa que é sempre indescritível, inexprimível, intangível, do infinito e do eterno. Daí a gente está vendo aqui, né, a gente já entrou plenamente nesse beta para alfa. Estamos nos indo cada vez mais para o alfa, tentando compreender o que seja esse espírito. E a vida se caracteriza por uma série de coisas. E no ser humano isso adquire um caráter muito intenso e muito especial. E a gente percebe, né, que tudo isso são características das formas vivas, né? A gente respira, né? Uma pedra não respira. A gente se alimenta e, consequentemente, tem que expelir aos dejetos, né? Aí a excreção. A gente tem processos metabólicos no nosso organismo que envolve uma troca de energias, né? Conversão de energias, rearranjo de matéria orgânica e, sobretudo, a gente tem experiências que diz respeito ao nosso mundo subjetivo. As experiências não é o experimento, a experiência é algo único, é algo só seu. A experiência aponta para o espírito, né, para a individualidade, para o ser. E é única. E é por isso que ela é especial. Então, essas são características basilares da vida. Em especial essa última, né? Ela é muito marcante no ser humano. Né? Não que um animal não tenha, né, experiências, só que as experiências deles não chegam a ser do nível do humano, né, metafísicos, né, totalmente abstratas. Mas são experiências também. Então, a gente percebe, né, que a vida, apesar de respeitar as leis da matéria, né, da física, apesar de ser limitada por elas, ela não está 100% conformada, né? Ela busca algo diferente, em meio a todos os empecilhos materiais de contexto. Ela consegue estar continuamente se superando. E ela não tem medo de destruição, porque ela sempre está criando, né? Se autocriando, né? Se autodestruindo, mas ela vai fazendo isso num ritmo absurdamente mais intenso, né? mais rápido do que da matéria inerte. Então essas são características basilares da vida. E eu vou comentar algumas coisas a respeito sobre a nossa relação entre nós, né, seres individuados, o meio no qual nós vivemos e as condições do meio. Então, a gente se vê lá no próximo vídeo. Saudações fraternas.